olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, com muita notícia interessante para a gente comentar com você. Participam, analisando isso tudo, o advogado Roberto Mohamed, o empresário, engenheiro, comunicador Ribas Aidan, daqui do Sistema Costa Norte. A gente vai começar repercutindo o Roda Viva de ontem, aqui da Rede Cultura, como a gente faz toda terça-feira. O médico Raul Kutait falou de vários assuntos relacionados à saúde, à medicina e comentou o Mais Médicos, o programa Mais Médicos. Não, o motivo de você ter algumas dezenas, eu não sei o número exato, eu já ouvi várias versões, 40 mil, 60 mil, mas são algumas dezenas de estudantes brasileiros fazendo medicina fora. Dezenas de milhares. Dezenas de milhares, no Paraguai, Bolívia e Argentina, porque é muito mais barato. Eu fui uma vez dar um curso lá na Bolívia e dei uma aula tinha mil alunos brasileiros assistindo. Aí você conversa, né? Vai tirar informação. Eles pagavam $100 por mês na faculdade. Não dá nem para comparar com o que se cobra no Brasil, né? Então esse é o grande motivo de eles irem para fora. E qual o grande problema? Se quiserem voltar para o Brasil, tem que fazer o revalida, tem que passar no exame de revalidação do diploma, que muitos tentaram acabar com ele. Fez faculdade, vale. Não é assim. As faculdades que esses fazem fora, quem disse que são tão boas quanto muitas daqui? Né? Tanto que o número de pessoas que passam no revalida não é alto. Entendeu? Então, muitos acabam ficando frustrados porque não conseguem trabalho nos países onde eles se formaram e não conseguem voltar para o Brasil para trabalhar naquilo que eles se prepararam. Tem uma coisa aí que a gente tem que colocar claramente, o que é o corporativismo e o que é real. Em primeiro lugar, o Kutait comete dois erros, para mim, claros. O curso é simples, é a fome dos donos de faculdade, que medicina é a joia da coroa para qualquer universidade particular. O segundo é que não existe órgão mais corporativista e asqueroso que o Conselho Federal de Medicina. É mero corporativismo. Como é que resolvia isso? Simples. Quando ele questiona as faculdades, e tem um monte de faculdade aí que é mais açougue do que faculdade de medicina, particulares, que são protegidas pelo CFM, porque tem muito diretor e dono de faculdade que manda no CFM, que nunca fiscalizou criação de curso, muito pelo contrário, que ele cria dificuldade, como a OAB está fazendo agora com o direito, fez tarde, né, que devia ter feito antes. E é muito simples. Submete essas universidades estrangeiras aos mesmos critérios que o MEC tem para reconhecer os cursos no Brasil. Ou seja, a partir do momento que o curso na Bolívia, na Argentina, no Chile é reconhecido, você não precisa fazer o revalida. Porque se formou numa universidade reconhecida. Então se faz o processo de validação do diploma no MEC e ele possa exercer a medicina. Ou alguém aqui tem dúvida de que quando chega num hospital hoje na mão de um residente, você está na mão de um açougueiro. Não, quem se forma no Brasil é muito bem formado. Eu gostaria de saber o que passa na cabeça dessas pessoas. O Kutait é um médico brilhante, só que é corporativista. A gente vai poder comentar um outro trecho que ele fala da questão do aborto legal e a gente vê o que é o CFM. A gente vê o que é o CFM. O Brasil é a terra de médicos de renome, do Sírio-Libanês e do Einstein, que trabalham no Estado, mas não aparecem no Hospital das Clínicas, porque eles querem só garantir a aposentadoria. É esse tipo de médico. E é tudo medalhão. A medicina no Brasil não é isso que o Kutait falou. Não, as nossas escolas são ótimas. Não, não são. Nem as escolas de engenharia, nem as de medicina, nem as de direito. Não são. A verdade é essa. Se tentou aumentar um absurdo o número de vagas, não se preocupando tanto com o ensino fundamental e médio, que para mim era o essencial, porque o aluno chega hoje na faculdade e não sabe escrever. E aí você vem dizer, como ele falou, não, porque
a faculdade na Bolívia pode não ser tão boa, na Argentina, são escolas excelentes. Para moralizar a coisa e preencher o que nós precisamos de médicos, porque nós precisamos muito, mas precisamos de bons médicos. Não é essas porcarias que estão saindo da faculdade hoje. Você tem que reconhecer esses cursos. Trabalho do MEC, e muito fácil de fazer, muito fácil. E essas faculdades se submeteriam a ser fiscalizadas e analisadas pelo Conselho Federal de Educação para emitir, olha, esta faculdade está avalizada, vamos lá, reconhece o curso, o aluno que se forma com ela não tem que fazer o revalida. Acaba o problema. Agora, enquanto deixar o Conselho Federal de Medicina dar uma de Deus, aí não vai adiantar, a gente não vai chegar em ponto algum. Bom dia para vocês aí. Em parte, eu dou razão para o Mahomet, mas eu gostaria de saber se os alunos de medicina das faculdades do Brasil fazem o revalida também. Porque eu tenho vários amigos, vários conhecidos, que estudam em faculdade de medicina. E agora, no primeiro semestre que eles entraram, mais de 90% deles estão fazendo provas porque não conseguiram passar no primeiro semestre ainda. Sabe? Você vê como é que é o grau de conhecimento que tem um aluno de medicina no Brasil. Mais de 90% estão fazendo prova para tentar passar no primeiro semestre, porque não conseguiram atingir a média do primeiro semestre. Então tem que voltar o mês de julho inteirinho, em vez de estar de férias, de estarem gozando a série, estão estudando para tentar passar para o segundo semestre da faculdade de medicina. Está muito difícil. Agora, é um mercado, né? A faculdade de medicina é um mercado, né? Uma coisa de maluco, né? Você pagar aqui no Brasil 10, 12 mil reais uma mensalidade para um aluno da faculdade de medicina, isso daí virou um mercado de luxo, né? Mercado de luxo. E o Brasil, ou o governo subsidia boas faculdades aqui, ou vai acontecer isso daí que eles estão falando. Paga $100 para fazer medicina lá. Vai fazer exame de revalida para quem estuda fora? Faz para quem estuda aqui dentro também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E não seria nada inusitado no Brasil, porque o advogado, ele se forma em direito e para exercer a advocacia, para ser advogado, ele precisa passar na prova da OAB. O médico também poderia passar na prova do Conselho Federal de Medicina. Só que aí ia desmoralizar o revalida. Por quê? Porque 50% dos médicos dos formados no Brasil não iam passar. Então aí você desmoraliza o critério. Tinha que ser a mesma prova para todo mundo. Por isso que eu falo, já que os daqui não têm, analisa as universidades e faz com que a universidade reconhecida pelo MEC obedece o mesmo critério do que o que se forma no Brasil. A gente resolveu o problema. E eu acho isso muito melhor do que um programa mais médicos, por exemplo, trazendo gente para cá que a gente não sabe nem se chegou realmente a se formar. Aí seria um exame equivalente para quem se formou fora do Brasil e para quem se formou no Brasil, né? Ou então um reconhecimento da faculdade em outro país, como disse o Mohamed. Agora, a situação atual é injusta. O médico brasileiro acabou a faculdade, ele tem direito de exercer a profissão. O que se forma tenha condições ou não. O que se forma numa faculdade fora, não. Agora, o Zaidan também tocou num ponto importante. Num país em que o salário mínimo é R$ 1.412, qual é o sentido de uma faculdade de medicina, um curso de medicina, ter uma mensalidade de R$12 mil, R$11 mil? É completamente fora da realidade do país. Forma uma casta que pode pagar essa faculdade. A outra opção é o ProUni. As inscrições começam hoje. Tem bolsas de 50% e 100% em muitos cursos, inclusive de medicina, e valem para quem fez o Enem 2022, 2023, e não é tão exigente não, basta não ter tirado 0 na redação, teve uma nota diferente de 0 já vale, e 450 pontos na prova de conhecimentos. Mas essa não foi a única declaração polêmica, a única resposta polêmica do médico Raul Kutait ontem, no Roda Viva. Você acredita que ele segue atuando dentro das suas prerrogativas, que é de normatizar e fiscalizar a prática médica no Brasil?
Não sei te responder. O CFM ele tem que dar diretrizes para muitas coisas que os médicos fazem, né? Então, se a leitura foi de que 22 semanas o feto, se tiver chance de receber o devido atendimento, ele se viabiliza, essa é uma leitura que cientificamente você não pode dizer que está errada. Mas é que eu acho que a pergunta da Vitória vem, doutor, no sentido de que a lei que estabelece os casos de aborto legal, ela não limita uma certa fase. Você tem razão, e a própria Organização Mundial de Saúde não limita. E a OMS prescreve que para esses casos de aborto mais tardio, a sistolia fetal é o método indicado. Então, nesse sentido, ele não estaria exorbitando das suas prerrogativas, para além da lei, inclusive? Veja, o órgão máximo que a gente tem para essas coisas é a Organização Mundial de Saúde. Se ela define uma coisa desse tipo, em princípio todos teriam que seguir. Agora, não posso responder pelo CFM o que motivou esse órgão a tomar esse tipo de atitude. Eu sei que era a preocupação de que se você põe numa incubadeira, você pode viabilizar. Será que está correto? Essa declaração é ainda mais polêmica, porque a gente teve a presença aqui de especialistas no assunto que disseram que o ponto de vista médico não é o único que regula essa questão, né? Sim, mas é aquela mania do CFM achar que é Deus, ou que pode mandar na coisa toda. Ele falou, e isso é um acaso. A norma do CFM é infralegal. Eu já disse aqui, para resolver o problema não precisa aprovar nada no Congresso. É o Ministério da Saúde dizer, se é aborto legal, está dentro das condições previstas em lei, quem se recusar na rede pública a fazer está demitido. Vai responder processo. Ah, mas o CFM que vai para o espaço. O CFM é órgão administrativo. É norma infralegal. O CFM que enfie. Quem manda é a lei. Então, o médico que se recusa a fazer, o hospital público que se recusa a fazer, tem que ser punido pelo governo federal. E aí sim, é em norma administrativa. Não essa palhaçada de deixar um grupinho ou grupelho que manda no CFM, que acha que pode tudo, acha que só eles podem fazer isso e aquilo, que dentista não pode, que biomédico não pode, porque o médico que se forma no Brasil. Fala, não, é um bando de corporativistas que só olham para o próprio umbigo. Medicina não é elitista. A medicina tem que estar nas comunidades, tem que estar com o povo e tem que cumprir a lei. Não é um conselheirozinho do Conselho Federal de Medicina que vai emitir uma nota achando que ele é o rei da cocada preta e que ele vai emitir a norma e ninguém mais vai poder fazer aquilo. Não importa o que a lei diga. Vocês é que tem que se submeter à lei. E a lei, Zaidan, ela vale para quem tem qualquer tipo de crença, qualquer tipo de técnica, né? Com certeza. Não tem que prevalecer. Com certeza. Pode ser testemunha de Jeová, pode ser cristão, ateu, é a lei, cara. Não tem. Esse questionamento é completamente sem sentido. O Mohamed tem razão. O Opinião Litoral para o intervalo. Fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, com o Riba Zaidan e o Roberto Mohamed analisando, comentando as notícias com você. No século passado, um governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, cunhou uma frase que ficou muito famosa. A política é como a nuvem, a gente olha no momento está de um jeito, olha de outro está de outro, mudou completamente. Poucas vezes eu vi uma tradução, Zaidan, tão perfeita dessa frase como a eleição dos Estados Unidos. Era um quadro com o Joe Biden tentando a reeleição e o Donald Trump tentando voltar, depois de derrotado em 2020 pelo Biden. Hoje a gente olha completamente diferente. É um Trump pós-atentado, levou um tiro que quase morreu, ou mais de um tiro, né? E uma adversária, Kamala Harris, que é promotora e que, pelo jeito, vai enfrentar ele de igual para igual, né?
Ah, com certeza, né? Isso me lembra também o velho Girassol, né? Girassol, o prefeito Justo falava também isso, né? Ele tinha mais uma frase: político que fica sem mandato, até a grama na porta da casa dele cresce, né? Ninguém vai visitá-lo, né? E é verdade. Olha, eu estava vendo essa Kamala Harris, não pela rompância que ela teve. Olha, eu vou enfrentar bandido, que maltrata mulheres, que não sei o quê. Ela tem toda a propriedade, é promotora, foi promotora de justiça, tudo. Quer dizer, ela já enveredou num caminho que vai machucar o Trump. Isso é verdade. E olha, eu tenho medo de mulher. Não sei se Mahomet tem medo de mulher, mas eu tenho. Não, eu não tenho medo, eu tenho admiração por mulher. É diferente. Também, né? A minha manda em mim, mas eu obedeço com total felicidade em fazer isso. Agora, tem uma coisa na Kamala Harris que eu acho que muda. Eu disse aqui no programa algumas vezes que ela é meio doida em relação a rompantes que ela tem, como aconteceu na crise do Taiwan. Isso me preocupava um pouco. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, o vice-presidente é o presidente do Senado. Eles têm por isso que eu falo que o sistema eleitoral americano ele é bem diferente do nosso, no sentido de que ele cria mecanismos de freio e contrafreio. É engraçado isso, né? O legislativo e a casa, o Senado nos Estados Unidos tem um papel preponderante, bem diferente da Câmara. Não é como aqui, que Senado e Câmara fazem praticamente a mesma coisa. Lá o bicameralismo é bem definido. O Senado tem um papel fiscalizador, é quase que um tribunal. E o vice-presidente é o presidente dele. Acho que só a Argentina copia esse sistema americano. A Kamala tem demonstrado no Senado uma postura diferente. É curioso isso. Ela, como vice-presidente, ela tem os rompantes dela, muitas vezes de dar declarações que vão meio que num outro caminho do Biden, mas no Senado ela tem sido extremamente leal e sensata. Agora, a Kamala tem um fator eleitoral a favor dela que é muito curioso, porque a Kamala ela é filha de indiano com jamaicano. Mãe indiana, pai jamaicano. Ou seja, ela tem proximidade. Ao contrário do Trump, que é aquele ariano, aquele americano típico de pele vermelhona, loiro, grandalhão, aqueles caras que a gente vê na porta da Disney, de bermuda e sapato, é mais ou menos isso. Enquanto que a Kamala, ela tem penetração nos latinos, daí o fato de que muita gente aposta que ela pode dar trabalho para o Trump na Flórida. Ela fez a carreira toda dela, inclusive foi procuradora-geral do Estado na Califórnia, que é democrata. É o grande núcleo eleitoral dos democratas. Tem o mesmo número de delegados que a Flórida, são os 2 maiores colégios eleitorais. Mas ela fala com os negros, ela fala com os latinos, ela, mulher e bem-sucedida, não teve nenhum escândalo na vida dela, e ela vem forte. Tanto que as doações para o Partido Democrata, em 24 horas, atingiram um recorde, 84 milhões de dólares. Então, a gente vê a diferença que faz. Eu duvido que o partido não homologue o nome dela. O vice, eu acho que, na minha opinião, quem tem mais corrida é o tal ex-governador da Pensilvânia. Por quê? Porque a Pensilvânia, ela é estado pêndulo. E se você coloca o vice de lá, você traz esse pêndulo para os democratas. E é um estado em que os delegados podem fazer a diferença no final. O que mais me chama a atenção é que o fanatismo em torno do Trump, que é muito parecido com o do Bolsonaro e os seus seguidores no Brasil, eu vi uma sequência de frases dele que foram gravadas, não é? Foi no intervalo de um programa de televisão, quando ele fala das mulheres de uma forma asquerosa. Eu não conheço nem o Bolsonaro chegou a tal ponto. De uma forma asquerosa, chamando todo mundo elas de porcas, falando da Hillary, falando da Kamala, falando daquela ex-presidente da Câmara.
de uma forma tão obscena, tão... Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Chamando elas de porcas, falando que são tudo doidas. E é uma forma de desqualificação da mulher, que eu não sei como é que uma mulher, mesmo sendo de direita, tem coragem nos Estados Unidos de votar no Trump. Então, eu acho que agora realmente virou, e é curioso. Estava de um jeito, e aí você tem, a partir do momento que você troca o nome, a eleição vira. Se a gente lembrar que na eleição do Trump, a Hillary teve 5 milhões de votos a mais do que ele, mas aquela história, ele conseguiu um número de delegados, porque esta diferença dela foi porque na Flórida foi muito apertada a vitória dele. Para lembrar bem, os 5 milhões de votos da Hillary vieram maciçamente também da Flórida. O problema é que ele ganhou por pouco, e quando ele ganhou por pouco, levou todos os delegados. Não importa quem não é proporcional, até porque se fosse proporcional, já expliquei aqui, se faria eleição direta. Se não fosse, não, leva o bolo todo dos delegados. Quem ganha, leva todos os delegados daquele estado. E ela fez maciçamente a diferença dela dos 5 milhões de votos justamente na Flórida. Mas não conseguiu. Ele ganhou por muito pouco na Flórida, levou todos os delegados e se elegeu. Eu acho que o Partido Democrata, e ele tem bons estrategistas de campanha, vai trabalhar os estados pêndulos de forma maciça nessas eleições, para tentar virar o jogo, já que sabe que a Flórida é um estado complicado. E por que é um estado complicado? Às vezes a gente começa... como é que pode ser um estado republicano e tão à direita se é maciçamente um estado de latinos? Eu tenho uma explicação. Quando se fala de latinos, por exemplo, a comunidade brasileira não é tão grande lá, tirando, lógico, Orlando e Miami. Tirando essas duas cidades, os brasileiros são maciçamente em Nova York, Nova Jersey. Na Flórida, está toda a população exilada de Cuba. Toda. Os cubanos sempre recriminaram os democratas. Por quê? Na questão do reconhecimento, de reatarem relações Estados Unidos e Cuba, os cubanos que foram para os Estados Unidos impõem como condição, mesmo que isso nunca tenha partido, nunca esteja presente na pauta de exigências dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem eleições livres, impõem isso para Cuba. Querem eleições livres e multipartidarismo. Os cubanos que foram exilados, que se autoexilaram nos Estados Unidos, eles querem indenização pelas propriedades que tinham em Cuba antes da tomada de poder por Fidel Castro. Eles não exigem que o governo americano exija isso, porque o governo americano nunca exigiu e não vai exigir, mas eles sabem que se o governo americano exigir eleições em Cuba e fora do Partido Comunista, esses cubanos americanos, que têm muito dinheiro, vão investir maciçamente num candidato que tenha o compromisso de, ganhando a eleição, fazer essa indenização, brigar para pagar essa indenização sobre tudo que eles tinham antes de fugirem de Cuba quando houve a tomada de poder. Então você vê como é curioso. O interesse deles, e aí eles votam nos republicanos de qualquer maneira, porque os republicanos não abrem mão disso, só reatam relações com Cuba nesse caso, mas não tem nada a ver com a democracia em Cuba. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com a possibilidade deles serem indenizados pelo que eles tinham em Cuba antes da tomada de poder por Fidel Castro. E essa população vota maciçamente nos republicanos. E é por isso que a Flórida é um estado que é governado por um clone do Trump, só que eu acho às vezes que o cara é mais maluco que o Trump, porque ele tem umas ideias assim que nem o Trump é capaz de ter. E é esse fenômeno que explica esse domínio dos republicanos na Flórida, justamente por conta dos cubanos americanos que estão lá. Da eleição dos Estados Unidos na América do Norte, que mudou completamente de cenário, o Joe Biden fragilizado cognitivamente, fisicamente, substituído por uma Kamala Harris, chegando nos 60 anos e plena de vigor, um outro adversário para o Trump, uma outra adversária, para uma eleição sul-americana na Venezuela, Zaidan. O Lula disse que ficou assustado com a declaração do Maduro
de que se ele perder a eleição vai ter banho de sangue na Venezuela. Ah, o Lula tá de brincadeira, né? Tô assustado. O Lula faz parte lá do Foro de São Paulo, é um dos fundadores do Foro de São Paulo, que a Venezuela também é fundadora, que a Costa Rica, que Cuba, que esses países aí de terceira categoria, salvando o Brasil, só que é um país pujante, né? Mas governado por um cabeça de minhoca também, que é o Lula, assustado, como coisa que ele não sabe o que vai acontecer lá. Lógico que o Maduro não vai deixar levar a rapadura, ele vai perder na urna e não vai sair. E o Lula não sabe, estou assustado, olha que perdeu, leva, quem vai levar nada? Ah, Lula, para com isso. Cara, eu acho que você deveria fazer que nem o Biden, viu? Pega seu chapéu e vai embora. É que o Geraldo Alckmin está bem, né? O Geraldo Alckmin está bem. Mas pega seu chapéu. E eu falo isso com propriedade porque eu te conheço há muitos anos, Lula. Você foi meu companheiro no sindicato dos metalúrgicos lá. Eu, você, Devani Ribeiro, tá? Marinho, Jair Meneghelli, todos esses caras, meu Vicentinho. Vai embora, Lula. Eu tô, olha, você, o Maduro, entrega o poder, viu? Não nada de... Pelo amor de Deus, viu? A gente vai parar Sem comentário. O intervalo bem rapidinho. Na volta, o Mohamed comenta esse susto que o Lula manifestou ontem com as declarações do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira. Mohamed, o Zaidan ficou impressionado aí com a frase do Lula de que ele está assustado com o banho de sangue que o Maduro prometeu caso perca a eleição. Na verdade, o Maduro está manifestando medo de perder aí, né? Não, ele está fazendo cena. Na verdade, o grande problema é que o Lula não sabe o que vai fazer agora, porque o Brasil foi avalista do acordo feito com os Estados Unidos, em que a Venezuela se comprometia a ter eleições transparentes, com respeito ao resultado. E é uma desmoralização para o Brasil, no âmbito das Américas e internacionalmente, o Lula dá muito valor a isso, porque ele quer ser reconhecido como um líder mundial, porque o Brasil vai ficar desmoralizado em relação a isso, porque o Maduro mostrou claramente que enganou todo mundo. Ele não quer, ele só queria voltar a vender petróleo para os Estados Unidos. Acabou. Mais nada. E o Brasil caiu num golpe deliberadamente, porque sabia que ele não ia cumprir. Os Estados Unidos, na verdade, queriam só um fundamento para definitivamente isolar a Venezuela, e é o que vai acontecer. Só que no caso do Brasil, o Brasil sabia que não ia fazer. E o Lula fez papel ridículo, sendo avalista o principal negociador daquele acordo, e que agora está indo para o espaço. E o Maduro está rindo na cara do Lula. Com tudo aquilo que o Lula falou de narrativa e tal, agora não dá para negar. Então o que ele faz? Ao invés de colocar uma postura firme, ele faz o que ele faz normalmente, ele foi vaselina. Né? Ele não condena e diz que ficou assustado. Ele tinha que condenar veementemente o Maduro e dizer que se aquilo acontecer, a Venezuela vai ser isolada, a começar pelo Brasil. E que a fronteira entre Brasil e Venezuela vai ser fechada. Era isso que o Lula tinha que ter dito. Ou ele respeita o acordo que o Brasil foi avalista, ou nós vamos fechar a fronteira e a gente vai começar o isolamento e vamos pedir isso na OEA. Quer dizer, aí ele vem falar que o Brasil tem que ser amigo de todo mundo, aí justificando aquele absurdo do Brasil não reconhecer a Nicarágua como ditadura, o desrespeito aos direitos humanos. E o que é a Nicarágua para o Brasil? Precisa ser amigo de todo mundo. Ela não representa nada em negócios para o Brasil, nada. Só que é um povo que está sofrendo na mão de um ditador sanguinário e o Brasil se omite. O discurso do PT me chama a atenção porque é o de apoiar esse tipo de ditadura e falar tanto de democracia. Porque, na verdade, na essência do PT, a democracia é relativa. E o Lula disse esta frase, que o conceito de democracia é relativo. Não existe conceito relativo de democracia. Só na cabeça do Lula e daquela cúpula do PT que ainda apoia esse tipo de coisa e que não admite condenar o regime venezuelano, que de forma alguma é comunista ou é de esquerda. Tem nada, é uma ditadura militar.
Para quem não sabe, todo mundo acha que o Maduro é o diretor, é o generalíssimo Maduro. Não, isso era o Chávez, e o Chávez usou uma forma de se manter no poder que o Maduro mantém à risca. Cooptou toda a cúpula do exército, para vocês pasmarem, fiquem pasmos com isso, mas não é uma coisa novidade. Não há país no mundo, não há exército no mundo, que tenha proporcionalmente ao tamanho do seu exército tantos generais. Você sabia disso, Paulo? 600, né? É uma coisa absurda. O exército venezuelano, ele deve ter um quarto, um quinto do tamanho do exército brasileiro. E a quantidade de generais é uma coisa assim absurda. Mas por que isso? Porque foi com esse tipo de cooptação que o Maduro, distribuindo os cargos entre os militares, todos os cargos, todo o controle do Estado está na mão de generais, eles não permitem que o governo acabe. Agora, podem ter certeza de uma coisa, se a oposição ganhar a eleição e negociar com esses generais a manutenção do poder deles, o Maduro vai inclusive ser preso. Podem ter certeza disso, porque eles é que mandam no país, não é o Maduro. O Maduro é a cara do governo. Como na ditadura militar brasileira, a cara do governo, até o governo Geisel, eram os presidentes, Castelo Branco, Costa Silva, Médici, mas na verdade quem mandava era o Estado-Maior das Forças Armadas. Eles eram um colegiado de generais das 3 forças que mandavam no país. Quando o Geisel assume, o Geisel muda esse tipo de coisa, muda tanto que freia um contragolpe do Silvio Frota, que tinha apoio do ENFA. E o Geisel disse, quem manda aqui sou eu. Ele rompe com isso. Na Venezuela isso não existe. O Maduro é o civil que bota a cara a tapa. Mas, na verdade, a ditadura vem dos militares que o Chávez fez acordo com eles para mantê-los todos no poder. Houve até uma tentativa, bem lá atrás dos Estados Unidos, de cooptar esses generais. Sim. Para justamente fazer a cisão dessa governabilidade do Maduro junto com esses generais. Mas é que tem tantos generais envolvidos com o narcotráfico que não deu para continuar. A Venezuela é um país estrategicamente muito importante, não só pela posição geográfica, mas por causa das reservas de petróleo, as maiores do mundo, né? As reservas venezuelanas. Petróleo não muito bom também. Mas é petróleo. O prefeito de Santos, em campanha pela reeleição, Rogério Santos, ele anunciou um investimento que, na verdade, é um empréstimo, na verdade, 2 empréstimos de 700 milhões de reais para 4 estações elevatórias na Zona Noroeste, obras de contenção nos morros, 800 unidades habitacionais e também investimento em drenagem e em tecnologia para segurança. O jornalista Rodolfo Amaral, economista, criticou esse anúncio por ser empréstimo. Na verdade, esse senhor tem um problema muito sério, né? Porque ele também fez logo aquela bobagem sobre a reforma tributária, e ele continua de vez em quando batendo, diz que eu não sabe como é que eu passei na OAB, criticou você, todo mundo que discorda dele é idiota. Só ele é o único cara esperto que existe na face da Terra. Mas é muito curioso entender o seguinte, porque as pessoas têm que lembrar que a Rosana Valle, e ele é um dos coordenadores da campanha da Rosana Valle, se não for o coordenador central, a Rosana Valle apoiou o Rogério na eleição dele. E tudo que foi feito na Zona Noroeste em relação às enchentes, inclusive dinheiro que dizem que a prefeitura perdeu, e perdeu mesmo, mas isso já vem até do Papa, era dinheiro de empréstimo do Banco Mundial, empréstimo do BID, era empréstimo, sempre foi. Aí não tinha problema, porque ninguém vai dar dinheiro para uma cidade fazer obra de macrodrenagem, para fazer obra para acabar com enchente. É dinheiro emprestado, até para o Rio Grande do Sul está acontecendo isso. Agora não pode, porque ele tem que achar coisas e fica se manifestando. Como a candidata que ele coordena a campanha não tem plano de governo, porque ela é a candidata só porque ela tem apoio da Michelle e do Jair. Ela não tem outra coisa. Ela não fala. E talvez na educação que vai abrir escola cívico-militar aqui e vai dizer para o Tenente Beleza, vocês lembram do Recruta Zero? O Tenente Beleza.
que vai inaugurar, coordenar, tal, né? Vai levar provavelmente o Sargento Tainha para inaugurar a fita, tal. Mas o Tenente Beleza vai adorar esse tipo de coisa, né? Se o Davidson achar a figura do Tenente Beleza, pode colocar na tela. E porque o outro projeto ela não tem projeto na saúde, ela não justificou até agora o que ela vai fazer. Ela bateu primeiro na reforma tributária e foi a única a acolher este parecer, quer dizer, nenhum outro economista no Brasil viu o que ele viu na reforma tributária. É curioso isso e até engraçado. E quanto aos outros lados, projeto de segurança, projeto de saúde, projeto de educação, ela não tem. Porque basta ser a candidata da Michelle e do Jair. Mais nada. Ou capitão, como eles têm mania de falar. Né? Então, é lamentável esse tipo de coisa, e ver esse tipo... Vai dizer de novo que não sabe como eu passei na OAB, foi fazendo a prova, viu, gênio? Você, eu já não posso dizer a mesma coisa. Né? Eu não fico alugando o meu texto ou as bobagens que eu escrevo para quem paga, tá? Então, existe uma diferença fundamental entre as pessoas. É lógico que é empréstimo, porque ninguém vai dar dinheiro a fundo perdido para uma cidade. É simples isso. Os governantes têm essa prática. Os recursos próprios dos municípios normalmente são insuficientes para fazer esses investimentos. Eu estou vendo aqui, são investimentos fundamentais para resolver parte do problema da Zona Noroeste, né, que, pelo amor de Deus, desde quando eu me conheço como gente, que aquilo sofre com as enchentes, né, principalmente Maré Alta. Eu estou vendo aqui que são para fazer 4 elevatórias, obras de contenção em morros, unidades habitacionais, obra de drenagem, macrodrenagem. Quer dizer, é fundamental esse tipo de recurso, Paulo. Para essa finalidade, isso daí é fundamental. O Zaidan toca num ponto importante. O orçamento dos municípios brasileiros, em geral, ele é suficiente para o custeio, tem muito pouco para investimento. Essas obras necessitariam de recursos para investimento. Vem por empréstimos. Agora, o município de Santos, diferentemente de outros municípios brasileiros, ele tem um endividamento de 10% da receita corrente. Um dos menores do país. Um dos menores. A lei limita a 120%. Santos tem 10%. Mas tem uma jogada. Tecnicamente, por que um governante faz isso? Né? O Gênio não falou isso no artigo dele. O Paulo acabou de colocar. Você tem uma necessidade de custeio e você não consegue ter capital livre para investir. Quando você contrai um empréstimo, você transforma o pagamento desse empréstimo em custeio. Exatamente. Então, você consegue investir. Isso é ser inteligente, isso é ser bom administrador. Mas, lógico, para uma pessoa que coordena a campanha de uma candidata que tem maciçamente seu eleitorado na Vila Rica, Ponta da Praia, Boqueirão, Embaré, Gonzaga, não vai entender o quanto isso é necessário para a Zona Noroeste. Né? Porque fazer programinha de televisão no Vale do Ribeira, indo tomar café e bolo, comer bolo na casa de pobre, enquanto a câmera está ligada, e quando a câmera desliga, você sai fora e mostra que não é não tão sorridente quanto era, é fácil. Agora, quem tem apoio maciço dessa suposta Santos mais tradicional, elite santista, não sabe o que a Zona Noroeste passa e pode até achar que não vale a pena. Mas tenha em mente, algo que não está nesse artigo. Quando um prefeito contrai um empréstimo, isso é uma coisa natural. Santos tem um endividamento muito baixo, se comparado com todas as outras cidades da Baixada. 10%. Ele transforma esse investimento em custeio. E aí ele consegue investir. Isso é ser inteligente. Né? Não é comprometer a economia da cidade. Mas na falta de assunto, eu tenho que escrever. Mais inteligente ainda que está transformando vidas, né? Exato. O investimento desse porte para essa finalidade está transformando vidas, né? A Zona Noroeste de Santos, ela foi loteada na década de 50 do século passado, no nível abaixo da pré-mar. Então ela convive desde a sua ocupação, convive com enchentes. Tem um outro detalhe importante da gente pensar aí. A taxa de juros desse empréstimo é 5,2% ao ano, porque as agências de classificação de risco percebem que o endividamento do município de Santos é pequeno, 10%.
E a Selic é mais que o dobro, é 10,5%, é um pouquinho mais que o dobro da taxa de juros, 5,2%. A gente é burro e ele é inteligente. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo muito os comentários do Roberto Mohamed, do Ribas Aidan, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, e uma ótima terça-feira para você que você merece.